A graça e a paz, amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos chamar no seu coração. Diga: eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga: eu creio que ela funciona e ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: nesta hora eu abro o meu coração para receber esta palavra viva. Diga: a vida do próprio Deus. Diga: eu creio que sou renovado, transformado por esta palavra viva, em nome de Jesus. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Podem assentar. Bem, irmãos, nós estamos falando de Abraão, estamos estudando o livro de Gênesis, e temos falado de Abraão já há alguns dias, e louvamos ao Senhor pela vida deste homem de Deus, porque para nós ele é modelo, ele é padrão, instrumento de Deus, e também ele é uma ilustração da nossa própria experiência. Em outras palavras, aquilo que Abraão passou, todos nós também passamos, numa medida ou noutra, em um momento ou outro das nossas vidas. E na última reunião nós vimos como Abraão foi testado por Deus. Mas teve um teste que eu não falei para os irmãos, e eu gostaria de começar falando dele. Abra aí em Gênesis capítulo 17. Vamos ler primeiro capítulo 16, os dois últimos versículos. Aí nós emendamos com o capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Diga: Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quantos anos tinha Abraão, meus irmãos? Quantos anos? 86. Guarde isso. Guarde esse número com você. Abraão tinha 86 anos quando gerou Ismael. Mas no capítulo 17, às vezes de um versículo para o outro na Bíblia, passam-se muitos anos. Em alguns casos passam-se séculos. Mas nesse caso aqui, passam especificamente alguns anos. Olha o que diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Espera aí, quantos anos tinha Abraão no capítulo 16? E quantos anos ele tem agora no capítulo 17? 99. Quantos anos Deus ficou sem falar com ele? 13. Oh Deus, 13 anos sem sentir o toque de Deus, 13 anos sem sentir a unção, 13 anos sem sentir a presença de Deus acompanhando ele. 13 anos, irmãos, é um bocado de tempo. Por que aconteceu isso? Por que Deus ficou tanto tempo sem falar com Abraão? Será que Deus não queria ter comunhão com Abraão? O que os irmãos acham? Será que Deus estava rejeitando Abraão? Será que Deus não amava Abraão? Deus quer ter comunhão com seus filhos. Deus quer ter comunhão com você, comigo, o tempo inteiro. E olha, se em algum momento essa comunhão é afetada, não é por causa dele, é por causa de nós mesmos e de algo que nós venhamos a fazer. Existem coisas que nós fazemos que apagam o espírito. Há coisas que nós fazemos que embotam o nosso espírito, e então deixamos de ter aquela percepção da presença maravilhosa de Deus. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu com ele para Deus ficar 13 anos sem falar com ele? Bom, a história está no capítulo 16. Eu quero estudá-la com você. Olha o que diz no versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Que coisa impressionante. A Bíblia fala que Deus um dia apareceu para Abraão e falou para ele: Abraão, vou fazer de você uma grande nação, vou multiplicar a tua descendência, ela vai ser como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Abraão, eu vou te engrandecer o nome tremendamente, e você vai ser pai de nações. A Bíblia fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi justificado pela sua fé. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade, aproximadamente. Já era um homem velho, já não tinha muita capacidade. Sara tinha 65 anos de idade.
Os dois já eram velhos. E eu fico imaginando os dois conversando. Puxa, nós dois, para que nós estamos vivendo? Nós já estamos velhos, não temos filhos, não temos nada, vivemos numa terra de idolatria, vivemos no meio de um povo idólatra. O que é a vida para nós? E agora Deus nos chamou, nos levou para uma outra terra. Quer dizer, nem na nossa terra nós vivemos, estamos longe de parentes, estamos longe de todo mundo, longe da nossa cidade, não temos filhos e não temos ninguém. Somos só nós dois, sozinhos nesse ermo. Eu consigo imaginar Sara conversando com Abraão de noite, na hora de dormir, aquele silêncio, né? E os dois olhando para cima, lá na sua tenda, que eles moravam em tendas. E ela conversando com ele: Abraão, você não crê que Deus já deu para você a promessa, Abraão? Você não crê que Deus já falou que vai fazer uma grande obra através de você, Abraão? Abraão falando: eu creio, eu estou velho, você está velho e você ainda é estéril, mas eu creio que Deus vai fazer essa obra. Aí eu imagino Sara conversando com ele, e ela dizendo para ele: Abraão, você não acha que você tem que fazer a sua parte, Abraão? Você nunca leu? Faz a tua parte que a minha te darei. Nunca leram isso, não? Não na Bíblia, fala em outros lugares. Então, Abraão, você tem que fazer a sua parte, Abraão. Nós temos que fazer algo para ajudar a Deus, para cooperar, porque quem crê, age. Quem crê, faz alguma coisa. E Abraão, nós cremos. Então, vamos usar do costume dessa terra. Nós temos aqui uma escrava. Essa escrava, ela é minha. E os filhos dela também são meus. Então, Abraão, faz o seguinte: você vai deitar-se com ela, você vai dormir com ela, e ela vai engravidar de você. E o filho que ela gerar vai ser nosso filho. Esse foi o plano de Sara. Pergunto para você, olhando assim, superficialmente, olhando a aparência das coisas, tem algo de feio nisso, meus irmãos? Parece algo assim, terrível, horroroso? Não, isso era o costume, isso era o normal, isso era o habitual. Acontece que Deus não aceitou. Acontece que esse evento na Bíblia, ele é carregado de simbolismo. E é sobre ele que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, talvez na próxima reunião. O que Sara e Abraão fizeram que desagradou tanto o coração de Deus? A Bíblia fala que Deus havia feito a promessa. Portanto, é um fato. Abraão creu. Abraão vai ter o filho. Todavia, Abraão não entendeu como Deus ia fazer. Abraão creu que Deus iria fazer, mas ele não entendeu que para Deus fazer, nós temos que abandonar toda a nossa capacidade humana, todo o nosso esforço humano, toda a nossa habilidade natural. Abraão vai ter um filho, isso é um fato, mas a questão é, como esse filho vai ser gerado? Abraão vai ter um filho, porque Deus disse que vai nascer. Mas a questão é, quem vai produzir esse filho? O próprio Abraão ou o próprio Deus? Quem vai gerar? Deixa eu dizer algo para você. Para Deus, presta atenção nisso, eu vou falar um conceito grave e sério para você. Isso é básico para a vida cristã. Esse é o motivo pelo qual tem ministérios que não prosperam. Esse é o motivo pelo qual tem células que não se multiplicam. Esse é o motivo pelo qual tem pastores que não conseguem avançar com as suas igrejas. Esse é o motivo pelo qual tem cristãos que vivem patinando e não avançam. Eu vou contar para você um princípio espiritual seríssimo, que é o seguinte: para Deus, tão importante quanto o que você faz é com qual força você faz. Vou repetir. Para Deus, tão importante quanto o que você faz é com qual força você faz. Ou seja, Deus se importa com o que você faz, sim. Deus se importa com o pecado. Deus se importa com aquilo que é errado. Deus se importa com coisas imundas, sujas. Deus não se agrada dessas coisas. Portanto, Deus se importa com o que nós fazemos. Mas alguém pode dizer: pastor, mas desde que eu faça coisas boas, tudo bem então, vírgula. Uma vez que você faz coisas boas, Deus ainda está interessado em saber com qual força você está fazendo o que você faz. Qual força? Qual que é a fonte de energia sua? Qual está sendo a fonte de habilidade para você executar isso?
graça. A resposta a essa pergunta determina se você vai ser frutífero, abundante ou não na obra de Deus. Ou seja, vou contar para você, só existem duas fontes. Ou as nossas fontes estão em Deus, ou nossas fontes estão em nós mesmos. E esses nós mesmos aqui, para Deus é carne. Entende isso? Ou você tira forças em Deus, ou tira forças de si mesmo. Se o que você faz tem origem em você mesmo, Deus não aceita. O veredito de Deus é o seguinte: é carne, procede do homem. E Jesus disse: aquilo que é nascido da carne é carne. Ou seja, aquilo que tem origem em você mesmo nunca se torna espírito. Aquilo que tem origem na carne nunca se torna espírito. O que é nascido da carne vai ser sempre carne. Deus não aceita. Foi isso que Abraão fez. Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele. Mas quem queria fazer a obra? Era Abraão ou era Deus, meus irmãos? Deus. Deus queria gerar o filho, mas não queria usar da força de Abraão para aquilo. E esse é que é o segredo. Quanta gente está fazendo obra de Deus no muque, sabe? Na marra, na força. E quanto mais você faz, mais você cansa. E o que é pior, menos resultados tem. E quando tem resultados, para Deus é Ismael. Deus não aceita. Deus não aceita. Quantos líderes de célula estão tentando multiplicar a célula na marra? Sabe, vão ali suando e vão fazendo e se esforçando, mas não podem produzir nada. Por quê? Porque Deus não aceita aquilo que tem origem na carne. As nossas coisas são conquistadas em Deus. Portanto, Júlio, você quer liderar uma célula? Vou dizer para você a primeira lição: dependa de Deus. É Deus que vai gerar o Isaac. É Deus que vai fazer. E para isso você tem que aprender a esperar em Deus, no tempo de Deus, no método de Deus, na maneira de Deus. Quanto entende o que eu estou dizendo? Não basta fazer a coisa certa, tem que fazer com a força certa. E segundo, tem que fazer da maneira certa. Vamos entender isso melhor. A Bíblia fala que Abraão é o primeiro exemplo na Bíblia do homem usando a carne para tentar agradar a Deus. Um outro exemplo bíblico muito conhecido é de Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi criado. A Bíblia fala naquela época todos os hebreus eram escravos, mas Moisés era o único hebreu que havia sido criado lá dentro da casa de Faraó, como se fosse filho de Faraó. Estudou nas melhores escolas, tinha cultura, conhecimento, habilidade e força. E ele um dia sentou e pensou consigo mesmo: bom, não é por acaso que eu estou aqui nessa posição. Eu estou aqui por um propósito de Deus. Deus deve estar querendo livrar esse povo da escravidão, o meu povo, os hebreus. Portanto, vou fazer alguma coisa. A Bíblia fala então que Moisés saiu e viu um egípcio batendo no hebreu. E ele pegou o egípcio e matou. Deu aquela raiva nele, ele esganou o egípcio e matou o egípcio. Pergunto para você: Deus de fato havia escolhido Moisés, meus irmãos? Havia ou não havia? Havia. Deus de fato havia criado todo aquele ambiente para que Moisés fosse na verdade o libertador? Havia ou não havia? Todavia, Deus não queria que Moisés usasse a força dele para libertar o povo. Sabe, a libertação do povo de Israel no Egito não foi o povo pegando em armas, não foi através de uma guerra civil, não foi Moisés esganando soldados egípcios. Não, quando Deus falou: eu vou libertar o meu povo, meu querido, choveu pedra, apareceu sapo, água virou sangue, o dia ficou mais escuro do que a noite, o pau quebrou no Egito. Porque Deus falou: eu vou fazer. Não foi Moisés que fez, não foi Arão que fez, não foram os escravos judeus que se rebelaram e saíram com foice e machado para arrebentar com os egípcios. Não foi uma revolução que houve no Egito. O que houve lá foi obra de Deus. Mas enquanto Moisés achou que era ele que ia fazer, o que Deus fez com ele? Mandou ele ficar de molho no deserto. Fica aí, Moisés, até a carne morrer, porque enquanto tem carne, eu não posso usar. Quanto entende o que eu estou dizendo? É por isso que quando Deus aparece para Moisés lá no deserto, ele aparece no meio de uma sarça que pegava fogo. E o que significava aquilo? É como se Deus dissesse para Moisés, em outras palavras: Moisés, olha essa sarça, está vendo? Ela está pegando fogo, mas olha, Moisés, ela pega fogo, mas ela não se consome.
Sabe por quê, Moisés? Porque o meu fogo não precisa de lenha para pegar. O meu fogo não depende da lenha humana, Moisés. Deixa eu dizer algo para você, Moisés. Eu quero fazer de você uma tocha, uma labareda ambulante, Moisés. Mas é o meu fogo que vai em você. Não vai ser o seu próprio fogo. Porque o seu fogo é fogo de palha. Ele até pega o fogo, mas logo apaga. E olha, Moisés, quando eu colocar o meu fogo em você, eu não vou utilizar da sua força. É por isso que nós servimos a Deus no descanso. Deixa eu dizer algo para os irmãos. É tão bom servir a Deus. Quanto mais sirvo a Deus, mais alegria eu tenho dentro de mim. Mais entusiasmo. Eu tenho meu dia de folga, a minha esposa não consegue entender. Eu levanto de manhã e eu começo a orar e a meditar e a escrever. Ela fala, mas é o dia de folga. Ela fala, mas eu estou descansado. Eu me sinto descansado, eu me sinto renovado. Eu não estou precisando de ficar parado aqui, olhando para o tempo. Eu vou fazer algo para o Senhor, porque para mim, aquilo nem é trabalho mais, porque não faço na minha força, mas faço na força do Senhor. Sabe, eu não tenho que me esforçar para fazer a igreja crescer. Eu não faço a igreja crescer. Eu não dou conta de empurrar esse povo a fazer nada. Eu não sou aquele que está ali com a manivela, sabe, tentando bombear uma energia. Não, eu apenas dependo dele. E quando ele vem e injeta o poder na sua vida, as coisas acontecem. Quando entende o que eu estou dizendo? Agora, aqui em Gênesis, capítulo 16, nós vemos personagens bíblicos envolvidos. Nós temos Sara e nós temos Agar. E nós vimos que da união de Abraão com Agar, surgiu um terceiro personagem chamado Ismael. O alvo de Deus era gerar Ismael, meus irmãos? Era gerar Isaac. E quem é que tinha que dar a luz a Isaac? Sara. Porque o princípio de Deus é que a mulher, a esposa, é que tem que gerar do marido, e não a concubina. Agar era uma concubina, não é o padrão de Deus. Pode ser o padrão do mundo, mas não é o de Deus. Pode ser normal lá fora, mas não é no reino de Deus. E aí, se você pegar a sua Bíblia lá em Gálatas, abre lá em Gálatas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma alegoria. Muitas pessoas me criticam por eu alegorizar a palavra de Deus. Mas veja, não sou eu que inventei isso. A alegoria não foi eu que inventei, eu estou seguindo o exemplo do irmão Paulo. Paulo, eu não sei porquê, nem como, descobriu uma coisa. Que Sara e Agar, Ismael e Isaac, são personagens simbólicos. Eles apontam para outras realidades espirituais mais profundas e maiores. Olha o que Paulo diz. Gálatas 4, verso 21. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a... Diga, Ismael nasceu segundo a carne. Diga, Isaac nasceu segundo a promessa, ou seja, pelo Espírito. Estas coisas são o que, meus irmãos? Diga, alegóricas. Fala para o seu vizinho, irmão, alegórica, diga para ele. Você sabe o que quer dizer alegórica? São ilustrativas. Essas coisas são uma ilustração. É isso que ele está dizendo. Porque estas mulheres, elas simbolizam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Diga, eu sou filho da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura: lançai fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Isso é algo impressionante. Paulo está dizendo o seguinte: Agar simboliza a lei. Diga, Agar é a lei. Diga, Sara é a graça. Paulo está dizendo, tem 2 princípios de vida. Esses 2 princípios de vida simbolizados por 2 mulheres, Agar e Sara. Agar simboliza lei, Sara simboliza
graça. E Paulo fala o seguinte: Agar, que é a lei, só é capaz de produzir Ismael. O que significa Ismael? Diga, Ismael simboliza a carne. Entende isso? Mas Sara, que aponta para a graça, consegue produzir o que, meus irmãos? Isaac. Diga, Isaac, nesse contexto, aponta para o Espírito, para Cristo. Bom, até agora você está ouvindo e falando: puxa vida, isso está parecendo uma aula de teologia, não estou entendendo nada. O que significa isso na minha prática? O que isso tem a ver comigo no meu dia a dia? Tem tudo a ver, meu querido. Nós também, como Abraão, temos promessas de Deus. Você tem promessa de Deus na sua vida? Quantos tem promessas de Deus aqui? Você consegue lembrar de alguma promessa? Me fala uma promessa. Promessa de ser pastor. Uma promessa. Qualquer promessa. Não tem que ser promessa específica. Pode ser geral na Bíblia. Promessa de vencer o pecado. Tem essa promessa na Bíblia? Promessa, qual outra promessa? Prosperar. O que mais? De vencer o diabo. São promessas. Ser fecundo, ter filhos espirituais. Isso são promessas de Deus, meus irmãos. Essas promessas, segundo a Bíblia, têm que ser geradas. Quem que vai gerar essas promessas? Agar ou Sara? Sara. Vamos entender na prática. Agar simboliza o quê? A lei. Diga, Agar simboliza a lei. O que é lei? Lei é tudo aquilo que Deus diz, faça. Lei é todo mandamento e toda ordem de Deus. Isto é lei. Lei é faça, seja, produza. Isso é lei. A lei é o seguinte: seja correto, seja fiel, seja íntegro, não fique irado, seja bondoso, paciente, longânimo, tenha domínio próprio. Isso é lei. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muito bem. A Bíblia fala que a lei produz alguma coisa, meus irmãos. O que Agar produziu? Ismael. O que é a lei? A lei é o homem sozinho tentando fazer algo para Deus. A lei é o homem no esforço próprio tentando ser crente, tentando andar no Espírito, tentando fazer a vontade de Deus. Mas quanto mais tenta, o que acontece? Mais fracasso tem. Quanto mais Agar é usada, mais Ismaéis são gerados. Porque Ismael é carne. Sempre que você está andando debaixo de uma obrigação, do eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu vou tentar, eu vou me esforçar, mais carne você produz. Qual que é o propósito de Deus? Que você ande pelo princípio de Sara. O que Sara simboliza? Fala mais forte, simboliza? Sara simboliza graça. Bom, a lei é tudo aquilo que Deus diz, faça. O que é graça? Graça é Deus dizendo: deixa que eu faça para você. Entendeu a diferença? A lei diz, faça. A graça diz, deixa que eu faça para você. Entendeu o que eu estou dizendo? Portanto, qual que é a maneira de você produzir Isaac? Isaac é Cristo. Isaac é o cumprimento da promessa. Deus falou. Então vamos ouvir aqui, por exemplo, o Delfino diz que tem uma promessa de ser pastor. Muito bem. Deus prometeu para ele que ele vai ser pastor. Amém? Quantos concordam com essa promessa? Tem dois caminhos para ele chegar ao cumprimento da promessa: Agar ou Sara. Agar é a lei. O que a lei diz? Seja pastor, faça alguma coisa, vai à luta, procura uma escola, procura uma igreja, vai pastorear, se esforça. Mas quanto mais ele se esforça, menos fruto tem, mais cansaço aparece, e Deus rejeita o resultado. Deus diz: não aceito isso que você fez, não aceito que tem origem em você. Uma coisa é certa: o Delfino vai ser pastor. Agora, com qual força que ele vai ser pastor? Qual vai ser a origem do pastorado dele? Se for Agar, vai produzir carne. Mas se ele andar pelo princípio de Sara, o que ele vai fazer? Ele vai dizer: Deus, o Senhor disse que eu vou ser pastor, mas o que eu posso fazer para ser pastor?
Não está em mim o poder para ser pastor. Não está em mim mesmo a capacidade, a habilidade para pastorear. De mim mesmo, Senhor, eu não posso fazer nada. Mas de ti vem a minha suficiência. Em ti está a minha provisão. E ele então começa a orar, começa a buscar a Deus. E quanto mais ele busca, mais Isaac é formado na vida dele. Deixa eu dizer para você, não vai faltar aqueles irmãos vão criticar ele dizendo: irmão, você está muito parado, faz alguma coisa, vá atrás do seu chamado. Ele fala: não vou atrás da bênção, a bênção vai vir correndo atrás de mim. Se Deus tem algo para fazer, Ele vai fazer e não eu. É obra dele. E quando Ele faz, é perfeito. Ele aceita. Concluindo o que eu quero dizer para você hoje. Pastor, o que é Isaac? O que é Ismael? Ismael é aquilo que você consegue na sua força, querido. Você tem tentado mudar sua mulher na marra? Isso é Ismael. Tem tentado liderar na marra uma célula? Isso é Ismael. Tem tentado se transformar na força? Isso é Ismael. O que é Isaac? Isaac é aquilo que Deus faz pela sua graça, na força dele. É quando você diz: Deus, eu não dou conta de vencer o meu gênio, o meu temperamento, mas tu fazes por mim. Deus, não dou conta de mudar a minha esposa, quem sou eu para mudá-la? Mas o Senhor vai mudá-la por mim, eu creio. E depende do Senhor, e espera no Senhor. Entendeu o que eu estou dizendo? Sabe, meu querido, lá no Éden tinha duas árvores, irmãos, se lembram delas? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. E eu falei para você que a árvore da vida simbolizava dependência, e a árvore do conhecimento simbolizava independência. É isso que significa Sara e Agar. Sara é a árvore de vida, Agar é a árvore do conhecimento, da estratégia humana, do plano feito na surdina, do jeitinho. Isso é Agar, isso é a árvore do conhecimento. No dia que Sara sentou com Abraão e discutiu um plano, aquilo era a árvore do conhecimento. Entende? Foge da árvore do conhecimento, foge do esforço próprio, depende de Deus. Tenha muito cuidado para a sua célula não ser um Ismael. Tenha muito cuidado para a sua obra não ser um Ismael diante de Deus. Porque Deus não aceita Ismael, porque Ismael tem origem na carne. Deus só aceita Isaac, que é fruto do Espírito. Quantos dizem amém? Feche seus olhos. Diga: Espírito Santo, abra os meus olhos, que eu possa ver a minha carne como tu vês. Diga: Espírito Santo, trata com a minha força natural, com o meu ego, com a minha independência. Transforma-me, eu te peço, porque eu quero ver na minha vida a manifestação da tua promessa, em nome de Jesus.